Boa tarde, meus amores. A paz do Senhor esteja com todos vocês e que o amor de Maria seja constante na vida de vocês, de todos nós. Afinal de contas, Maria é mãe de todos nós. Mãe de Deus primeiro, é mãe de Jesus primeiro, depois de todos nós. Então nós temos que glorificar ela, por ser a mãe de nosso Pai. Amém, meus irmãos? Eu voltei. Já andei por aí, dei umas voltas, descansei um pouco, fiz um pouco de atividade aqui na minha casa. Agora voltei para falar com vocês. Continuando o ato dos apóstolos. Agora é o número 15, é o de 15 que eu vou fazer. Alegria em conflito. Chegaram alguns homens da Judéia e doutrinavam os irmãos de Antioquia, dizendo: se não forem circuncidados, como ordena a lei de Moisés, vocês não poderão salvar-se. Isso provocou alvoroço e uma discussão muito séria deles com Paulo e Barnabé. Então ficou decidido que Paulo e Barnabé e mais alguns iriam a Jerusalém para tratar dessa questão com os apóstolos e anciãos, com o apoio e solidariedade da igreja de Antioquia. Eles atravessaram a Fenícia e a Samaria, contaram sobre a conversão dos pagãos e deram alegria a todos os irmãos. Quando chegaram a Jerusalém, foram acolhidos pela igreja, pelos apóstolos e anciãos, e contaram as maravilhas que Deus tinha realizado por meio deles. Alguns daqueles que tinham pertencido ao partido dos fariseus e que haviam abraçado a fé, intervieram, declarando que era preciso circuncidar os pagãos e mandar que eles observassem a lei de Moisés. O Concílio de Jerusalém, posição de Pedro. Então os apóstolos e os anciãos se reuniram para tratar desse assunto. Depois de longa discussão, Pedro levantou-se e falou: irmãos, vocês sabem que, desde os primeiros dias, Deus me escolheu no meio de vocês, para que os pagãos ouvissem de minha boca a palavra da boa notícia e acreditassem. Ora, Deus, que conhece os corações, testemunhou a favor deles, dando-lhes o Espírito Santo, como deu a nós, e não fez nenhuma distinção entre nós e eles, purificando o coração deles mediante a fé. Então, por que vocês agora tentam a Deus, querendo impor aos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós mesmos tivemos força para suportar? Ao contrário, é pela graça do Senhor Jesus que cremos ser salvos, exatamente como eles. Houve um silêncio em toda a assembleia. Depois disso, ouviram Barnabé e Paulo contar todos os sinais e prodígios que Deus havia realizado por meio deles entre os pagãos. O Concílio de Jerusalém, a proposta de Tiago. Quando Barnabé e Pedro terminaram de falar, Tiago tomou a palavra e disse: irmãos, ouçam-me. Simeão acaba de nos lembrar como desde o começo, Deus cuidou de todos os homens das nações pagãs para formar um povo dedicado ao seu nome. Isso concorda com as palavras dos profetas, pois está escrito: depois disso eu voltarei e reconstruirei a tenda de Davi, que havia caído. Reconstruirei as ruínas que ficaram e as reerguerei, a fim de que o resto dos homens procure o Senhor com todas as nações que foram consagradas ao meu nome. É o que diz o Senhor, que tornou essas coisas conhecidas desde há séculos. Por isso, eu sou de parecer que não devemos importunar os pagãos, que se convertam a Deus. Vamos somente prescrever que eles evitem o que
está contaminado pelos ídolos, as uniões ilegítimas, comer carne sufocada e o sangue. De fato, desde os tempos antigos, em cada cidade, Moisés tem os seus pregadores, que o leem todos os sábados nas sinagogas. A carta conciliar. Então os apóstolos e os anciões, de acordo com toda a comunidade de Jerusalém, resolveram escolher alguns da comunidade para mandá-los com Paulo e Barnabé para Antioquia. Escolheram Judas, chamados Barsabás, e Silas, que eram muito respeitados pelos irmãos. Através deles, enviaram a seguinte carta: Nós, os apóstolos e os anciãos, irmãos de vocês, saudamos os irmãos que vêm do paganismo e que estão em Antioquia e nas regiões da Síria e da Cilícia. Ficamos sabendo que alguns dos nossos provocaram perturbações com palavras que transtornaram o espírito de vocês. Eles não foram enviados por nós. Então decidimos, de comum acordo, escolher alguns representantes e mandá-los até vocês, junto com nossos queridos irmãos Barnabé e Paulo, homens que arriscam a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, estamos enviando Judas e Silas, que pessoalmente transmitirão a vocês a mesma mensagem, porque decidimos, o Espírito Santo e nós, não impor sobre vocês nenhum fardo, além dessas coisas indispensáveis: abster-se de carnes sacrificadas ao ídolos, do sangue das carnes sufocadas e das uniões ilegítimas. Vocês farão bem se evitarem essas coisas. Saudações. Esta foi a carta que eles mandaram para o povo lá da Cilícia, da Síria e da Cilícia, desculpe, mas errar é humano, né? Eu esqueci o nome, eu esqueci assim como pronunciava o nome, mas é da Síria e da Cilícia. Então eles mandaram e no fim eles saudaram ao povo. Alegria e estímulo. Depois da despedida, Judas e Silas foram para Antioquia, reuniram a assembleia e entregaram a carta. Sua leitura causou alegria por causa do estímulo que ela continha. Judas e Silas, que também eram profetas, falavam muito para encorajar e fortificar os irmãos. Depois de algum tempo, foram despedidos em paz pelos irmãos e voltaram para aqueles que os tinham enviado. Quanto a Paulo e Barnabé, permaneceram em Antioquia e, junto com muitos outros, ensinavam e anunciavam a boa nova do Senhor. As missões de Paulo. Conflito na liderança. Depois de alguns dias, Paulo e Barnabé, Paulo disse a Barnabé: Vamos voltar para fazer uma visita a todos da cidade onde anunciamos a palavra, para ver como estão passando. Barnabé queria levar junto também João, chamado Marcos. Paulo, porém, era de opinião que não deviam levar consigo uma pessoa que se havia separado dele na Panfilia e não os acompanharam no trabalho. Houve desacordo entre eles, a tal ponto que tiveram de separar-se um dos outros. Barnabé levou Marcos consigo e embarcou para Chipre. Paulo, por sua vez, escolheu Silas e partiu, recomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Atravessaram então a Síria e a Cilícia, dando nova força às igrejas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus irmãos, a palavra é bonita. É gratificante. Tudo que a gente aprende que vem de Deus é uma coisa que a gente deve aprender, guardar
e fazer como Maria, em silêncio e paz. Eu aceito com amor, que se faça tua vontade. Em tuas mãos eu me entrego, em silêncio e paz. Amém, meus irmãos? Até amanhã com as leituras. Agora eu vou fazer mais tarde a oração da noite, ok? Tudo bem? Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz. Até amanhã com as leituras, que amanhã eu vou na 16. Carta dos Apóstolos 16. Fiquem todos na paz. A todos, a paz que vem do Senhor.